Feliz sábado, igreja. Ai, feliz sábado fraco. Feliz sábado, igreja. Agora sim, graças a Deus que nós podemos estar na casa do Senhor no primeiro sábado do ano. Começando, um ano com muitas expectativas, com muitas esperanças, muitos planejamentos. E que, acima de tudo, o nosso objetivo principal possa ser o avanço da obra do Senhor aqui em toda a face da terra, para que, como nós ouvimos através da mensagem musical, que nós possamos, através do evangelismo, apressar a volta do Senhor Jesus. E eu gostaria de convidar a igreja nesse momento a abrirmos as nossas Bíblias no livro de Marcos. Marcos capítulo 5. Hoje é um dia muito especial. Em todas as igrejas adventistas da associação, da APSO, hoje é o lançamento oficial de um projeto que envolve todos os departamentos da igreja. É um projeto missionário, mas que envolve todos os departamentos. E nós tivemos a felicidade de poder ter uma plataforma com líderes de departamentos diversos e que também estão envolvidos com o trabalho missionário. Isso porque esse é o objetivo para esse ano, que toda a igreja ela tenha como foco principal a pregação do Evangelho. E o tema que envolve todo esse trabalho e que todas as igrejas vão estar sendo falado, se encontra aqui no livro de Marcos, no capítulo 5, no versículo... o versículo tema seria o versículo 19, mas nós vamos ler aqui do versículo 15 em diante. Todos acharam? Marcos capítulo 5, do versículo 15 ao 20. E diz o seguinte: indo ter com Jesus, viram um endemoniado, e que tivera a legião assentado, vestido, em perfeito juízo, e temeram. Os que haviam presenciado os fatos, contaram-lhes o que acontecera ao endemoniado e acerca dos porcos, e entraram a rogar-lhe que se retirasse das terras, que saísse dali. Ao entrar Jesus no barco, suplicava-lhe o que fora endemoniado, que o deixasse estar com ele. Jesus, porém, não lhe permitiu, mas ordenou-lhe: vai para a tua casa, para os teus. Anuncia-lhes tudo o que o Senhor te fez e como teve compaixão de ti. Então, ele foi e começou a proclamar em Decápolis tudo o que Jesus lhe fizera e tudo o que se admirar, e todos se admiravam. Vamos curvar as nossas frontes nesse momento? Senhor, meu Deus e meu Pai, nesse momento, Senhor, humildemente, queremos pedir, ó Deus, a unção do Teu Santo e Bom Espírito. Que Tu possas estar conosco, Senhor, que não venha a ser eu, mas o Teu Santo Espírito a falar aos nossos corações. É o que nós pedimos em nome de Jesus. Amém. Nesse momento, eu queria pedir a ajuda dos diáconos aqui presentes. Nós temos um material que nós vamos estar distribuindo para a igreja. E é com esse material que nós vamos trabalhar durante a mensagem. Eu queria que viesse os diáconos aqui gentilmente. Nós temos 2 materiais que cada membro irá receber. Um é esse marca-página, com um resumo do projeto para todo o ano. Qual o nosso objetivo, qual a missão, o que nós vamos estar desenvolvendo e o que a igreja espera. E esse daqui é um folheto explicativo. Eu queria pedir agora, se os irmãos da sonoplastia, se eles poderiam colocar o vídeo inicial, o primeiro vídeo, que enquanto os irmãos estão entregando, cada um vai receber um marca-página e vai receber esse material ilustrativo.
E vamos estar projetando agora para a igreja o vídeo que fala do projeto 1+1. Vai para a tua casa, para os teus, e anuncia-lhes quão grandes coisas o Senhor te fez. Querido Deus, agora irei estudar a minha Bíblia e a lição da escola sabatina. Que o Senhor me guie neste estudo do Espírito de profecia. Pai, ao visitar meus amigos, que o Senhor direcione as minhas palavras. Que este pequeno grupo possa ser uma bênção, tanto aos sábados pela manhã na escola sabatina. Que eu seja uma luz no meu bairro e no meu trabalho. Deus, que as pessoas vejam sua luz em mim. Não tenho passado por situações fáceis em minha vida. Senhor, ao começarmos estes estudos da Bíblia com um grupo de amigos que ainda não te conhecem, que o Senhor nos dê força, sabedoria. Querido Deus, não tenho como ajudar na comunidade como a minha filha faz. O Senhor sabe da minha condição física, mas peço que a abençoe e todos os jovens e líderes. Pai, estamos reunidos aqui para mais uma entrega de livros. Distribuímos em nossa rua, no trabalho, mas hoje estamos aqui para convidar a muitos para mais uma semana. Hoje estamos celebrando o resultado maravilhoso de ver 3 pessoas entregando a vida a Jesus através do batismo. Não importa o lugar, simples ou sofisticado, no farol, um desconhecido ou no trabalho para amigos mais próximos. Eu e minha casa iremos viver com o desafio de falar a cada um que Jesus irá voltar. Esse é o nosso desafio para esse ano. Muitas vezes nós cometemos um terrível erro, porque colocamos uma grande responsabilidade sobre o diretor de trabalho missionário, sobre a equipe de trabalho missionário, sobre a questão de salvar almas. Agora eu pergunto, igreja, a quem cabe a responsabilidade de salvar almas? Eu não ouvi a resposta. Só ouvi de uma pessoa. A quem cabe, igreja? Vamos falar mais alto? A nós, a cada um de nós. Se vocês lerem aqui nesse folheto, eu marquei 2 textos que eu achei extremamente interessantes. Que ele fala o seguinte: aqui quando nós abrirmos aqui, olha, aqui nessa parte onde fala por que testemunhar. E ele traz 2 argumentos que servem de exemplo para a nossa vida. Ele fala o seguinte, apenas esses 2 textos. Depois em casa, eu quero que os irmãos leiam todo o folheto. Façam uma reflexão e um compromisso com Deus. E ele diz o seguinte: a graça de Deus não habitará. Vamos falar todos juntos? A graça de Deus não habitará por muito tempo na alma daqueles que, tendo grandes privilégios e oportunidades, permanecem silenciosos. Vocês têm ideia do que é isso? É muito comum, nós enquanto adventistas, quando descemos as águas, nós temos aquela grande empolgação. Queremos testemunhar, queremos compartilhar e queremos falar aos outros aquilo que recebemos. Mas ao longo do tempo, o que acontece? Parece que aquele amor, aquele brilho some. Desaparece. E aí a cada batismo que nós vemos dentro da igreja, aqueles novos conversos que chegam para a igreja, quando tem a distribuição de cargos, os irmãos falam o seguinte: deixa para esses que estão começando, né? Deixa que eles façam. Eu fico aqui no meu cantinho, quietinho, eu não tenho necessidade de eu ir lá fazer, sempre esperando que os outros o quê? Façam. Quando eu recebi a notícia de assumir o trabalho missionário aqui na igreja, sinceramente, eu fiquei com grande medo, extremamente mesmo. A minha vontade era de recusar, porque eu falei: Senhor, não foi isso que eu pedi a Ti, não era isso que eu queria, e Deus sabe da minha sinceridade, porque o meu desejo, sabe o que era? Era ficar ali, passar a lição da escola sabatina, dar os estudos bíblicos, ficar ali com os pequenos grupos e nada mais. Para mim estava muito bom, mas Deus tem
uma obra e um chamado para cada um. E quando nós recusamos o chamado de Deus, nós estamos recusando a voz do Espírito Santo. E é interessante que quando eu peguei esse projeto nas mãos, eu fiquei maravilhada. Porque quando nós trabalhávamos na igreja em Lençóis Paulista, numa igreja pequena, era comum nós ouvirmos das pessoas a seguinte frase: nós precisávamos de um pastor. Porque quando nós tivermos um pastor dentro da igreja, aqui conosco constantemente, fixo aqui, aí a igreja vai crescer. Porque aí nós vamos ter um pastor. Ah, não, precisamos de um comportor. Não, precisamos de um obreiro bíblico. Porque na hora que tivermos essa pessoa aqui, aí então a obra vai crescer. Eu pergunto a vocês, é essa a solução? É uma solução cômoda. Por quê? O comportor ou o pastor, ele vem, ele prega ou faz uma semana evangelística, aonde saem alguns batismos, ou se você tem uma grande movimentação com a igreja, mas e depois? E quando passa aquele período? Como fica? Será que nós temos que sempre depositar todas as nossas expectativas e toda a responsabilidade do trabalho em cima da liderança? Se nós fizermos isso, vai ser muito cômodo, mas nós não vamos ver resultado. E aí o que vai acontecer com a obra de Deus? Ela vai o quê, irmãos? Ela vai morrer. E o que aconteceu que nós vemos aqui no livro de Marcos com o endemoniado? O endemoniado, ele ficou tão feliz, ele ficou tão alegre com a bênção que ele tinha recebido, que o desejo dele não era mais ficar estagnado naquele local. Ele queria acompanhar a Jesus aonde Jesus estivesse. Só que houve uma reação diferente da parte de Jesus. Jesus, ao invés de... Não seria interessante para Jesus ter o testemunho daquela pessoa acompanhando ele e falando para onde quer que ele estivesse daquilo que havia acontecido em sua vida? Não seria interessante? Mas o que Jesus fez com aquele endemoniado? O que Jesus falou para ele? Vai, volta para casa, volta para os seus. Eu quero fazer uma pergunta para a igreja. Quantos aqui, entre os adventistas batizados, se converteram através da pregação de um pastor? Temos um caso aqui de estudo bíblico através de, 2 casos aqui. Agora eu pergunto, quantos que se converteram através de um evangelismo? Temos 1, 2, 3, 4. Agora eu pergunto, quantos que vieram pela Novo Tempo? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Quantos que estão aqui dentro por causa do testemunho ou por causa do relacionamento de amizade, de um amigo? Alguém que trouxe, alguém que testemunhou, um conhecido. Então nós vemos que a grande maioria, ele veio por causa do quê, irmãos? Do quê? Do testemunho, da amizade. Então nós vimos que o maior resultado que nós temos, e isso nós tivemos no congresso, aqueles que foram no Fiel viram a quantidade de pessoas que levantaram a mão quando foi questionado a questão da amizade, o quanto que é importante. E é exatamente isso que Deus mandou que aquele endemoniado fizesse. Ao invés dele acompanhar a Cristo, ele tinha que, através do seu testemunho, através da sua amizade, através dos seus. Sabe por que Jesus se preocupou com os seus? Muitas vezes nós nos preocupamos tanto, falamos tanto em pregações, falamos tanto do amor de Deus e esquecemos da nossa casa, esquecemos do nosso lar, esquecemos daqueles que dizemos que são os mais queridos para nós, e nós não estamos trabalhando com esses, nós não estamos testemunhando a esses. Sabe por quê, irmãos? A maior dificuldade que se tem é o testemunho de vida. É muito fácil nós estarmos aqui numa igreja, nos
sábado, vir com a roupinha de cristão, estarmos aqui testemunhando, cantando, lindo, maravilhoso, mas ir lá, dentro do nosso lar, com aqueles que nós amamos, com os nossos familiares, com o nosso vizinho, com aqueles que são mais próximos, com os nossos colegas de trabalho, como tem sido o nosso testemunho? Como tem sido o nosso evangelismo? Deus vai nos cobrar isso. E qual será a nossa resposta? Esse endemoniado, ele teve o privilégio. Deus o chamou de uma forma especial para que ele entendesse. Eu queria que nós abríssemos aqui num texto, aqui escrito pelo apóstolo Paulo, um dos textos mais lindos aqui, desculpa, apóstolo Paulo não, por São Pedro. Aqui em 1 Pedro, um texto muito conhecido da igreja, 1 Pedro 2, no versículo 9, aonde a igreja com certeza sabe de cor esse versículo, aonde ele fala: vós sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamardes as verdades daqueles que vos chamou das trevas para a maravilhosa luz. Então nós temos um chamado que não foi feito por homens. Essa ordenança, ela vem diretamente de Deus, ela não vem do pastor, ela não vem dos líderes. Nós fomos escolhidos, nós fomos chamados, não simplesmente para ficarmos sentados dentro de um banco, numa igreja confortável, assistindo o culto ou ouvindo uma pregação. Nós somos chamados por Deus para testemunhar. Aqui em Atos dos Apóstolos, nós vemos aqui no capítulo 4, aonde ele diz o seguinte: pois nós não podemos deixar de falar das coisas que vimos e ouvimos. Quando os discípulos foram questionados ali, após a pregação, e quando as pessoas começaram a se converter e incomodar a liderança ali, e as pessoas queriam que eles se calassem, o que eles disseram? Nós não podemos nos calar, nós não podemos deixar de falar. E mais à frente, Pedro, ele diz, né, a célebre frase, onde importa obedecer a quem? A Deus do que aos homens. E o que será que nós temos colocado como prioridade na nossa vida? Nós tivemos na virada de ano, no dia 31, um culto maravilhoso aqui na igreja. Que foi o tema, ele foi ali de 1 Tessalonicenses, que fala em tudo dai graça. E é interessante que o pastor que estava falando, ele comentou sobre a questão da gratidão, que nós havíamos tido um ano de tantas bênçãos, e mesmo aqueles que não tivessem bênçãos, por maior que tivessem as dificuldades, mesmo nas dificuldades, nós precisávamos enxergar a ação divina. Então, mesmo na dificuldade, nós precisávamos aprender a ser gratos. E ele falava sobre isso: o que nós daremos a Deus? O que nós faremos a Deus por tudo que Ele tem feito a nós? Irmãos, se nós formos refletir sobre todas as coisas que Deus tem feito a cada um de nós aqui, as mínimas e as grandes coisas, será que nós não temos motivos para testemunhar? Será que nós não temos razão para ter o desejo de ver as outras pessoas, aquele que nós queremos e amamos, também ao nosso lado, aqui nesse banco? Será que nós não deveríamos ter essa mesma ansiedade que nós temos de estar numa festa, de estar com os amigos, comemorando, alegres, esse mesmo desejo em estar na casa de Deus, em estar falando desse Deus e, acima de tudo, realmente desejando a volta de Jesus? Porque parece que a volta de Jesus, ela perdeu um certo sentido, um certo brilho para o povo de Deus, para o povo que conhece. A gente pouco ouve falar e pregar sobre a volta de Jesus. As pessoas parece que colocaram a volta de Jesus como um fato secular, perdeu o seu sentido, a sua razão, quando deveria ser o nosso foco principal. E isso sabe por quê, igreja? Isso sabe por quê? Porque porque você, porque nós não estamos testemunhando, não estamos proclamando, não estamos nos envolvendo com o Evangelho
da maneira que deveríamos nos envolver. Deus, nós estamos com um ano inteiro pela frente. Quantas coisas, né? Quantas expectativas, com certeza, durante a virada desse ano, muitos colocaram o seu projeto, eu quero emagrecer, eu quero conseguir um emprego novo, né? Eu quero conseguir um marido, um namorado, esse ano eu vou trocar de casa, eu vou trocar de carro. Quantos será que não fizeram projetos assim? E quantos será que na sua lista de metas e objetivos, no seu planejamento, colocou lá, olha, eu vou levar para Deus esse ano uma alma. Olha, esse ano eu quero testemunhar para o meu vizinho. Esse ano eu quero levar um colega de trabalho à casa de Deus. Eu quero que ele conheça, eu quero testemunhar desse amor a essas pessoas. Será que nós tivemos essa mesma preocupação como nós temos com coisas tão simples, tão banais, com essa mesma preocupação que damos a essas coisas com a volta de Jesus, com a obra de Deus? Eu queria ler mais um texto com a igreja, aqui, no livro de Romanos. Esse aqui dito pelo apóstolo Paulo, também muito conhecido pela igreja. Em Romanos 10, do versículo 13 em diante, aonde ele diz o seguinte: porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será o quê? Salvo. E isso está escrito na Bíblia. A Bíblia mesmo fala que Deus não muda. E Deus não é mentiroso, Ele não é como o homem. Então, se a Bíblia fala que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo, isso é verdade? É. E por que será então que a gente não vê isso acontecer? E aqui ele continua o texto. Olha o que ele fala: como, porém, invocarão aquele em quem não creram? E como crerão naquele de que nada ouviram? E como ouvirão se não há quem pregue? E aí ele continua: e como pregarão se não há quem forem o quê? Enviados. E aí ele continua dizendo: como está escrito, quão formosos são os pés daqueles que anunciam o quê? As boas novas. Agora, irmãos, o que Paulo está falando para cada um de nós? Paulo está simplesmente dizendo a cada um de nós o objetivo desse projeto. Eles já viviam o projeto 1+1. Eles já viviam essa missão de evangelismo integrado. Eles já viviam esse objetivo porque Paulo, nos seus dias, ele desejava ardentemente no seu coração a volta de Jesus. Tanto que em Tessalonicenses ele fala o quê? Que nós o que estivermos o quê? Vivos. Quando ele se refere à volta de Jesus, ele se coloca como Jesus voltando em seus dias. Só que Jesus não voltou em seus dias, nos dias de Paulo. Por que, igreja? Por que Jesus não voltou nos dias de Paulo? O quê? Porque não havia ainda o cumprimento de todas as profecias. E como o pastor Nastrini já pregou aqui de forma brilhante, tudo, não existe acaso. Tudo ele tem o seu tempo determinado por Deus. E todas as coisas que acontecem, mesmo na linha da história, do tempo, acontece sob o controle de quem? O controle humano? O controle divino. E Deus ele fala para nós essa manhã que nós precisamos nos comprometer. Nos comprometer com quem? Com a liderança? Nos comprometer com a obra de Deus, em falar, em testemunhar aonde quer que nós estejamos. Eu queria chamar aqui à frente todas as crianças aqui presentes, eu queria que viesse aqui à frente nesse momento. Nós vamos passar o último vídeo. Eu queria chamar todas as crianças. Vem aqui os pequenos, os que estão aqui, eu queria chamar aqui nesse momento. Esse vídeo ele é especial para os pequenos, mas para nós também. Então todos os pequenininhos venham aqui à frente nesse momento.
Podem sentar aqui, nós vamos assistir um vídeo agora. Podem vir aqui os pequenos. Venham aqui, sentem aqui. Vocês podem projetar pra gente? Não! Você furou o meu balão! Não! Eu sou o seu balão! Não! Zum, 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 zum. Papai, olha o novo balão que eu ganhei! Bacana, Guilherme. Tô cansado agora, tá? Gui? Gui, que foi, filho? Te amo, pai. Também te amo, filho. Pai, vamos brincar? Eu não posso agora. Guilherme. Guilherme, Guilherme. Eu tô tentando trabalhar aqui. Vai jogar videogame, vai? Bonita cena, não é? Felicidade é maravilhosa. Sabe o que essa cena me faz pensar? Que a felicidade depende de coisas tão simples. Um pai, um filho, brincando. Não custa nada, só o tempo. Acontece que é tão fácil a gente esquecer que a felicidade depende de coisas simples. Um dia a gente fica no trabalho até mais tarde, outro dia a gente traz o trabalho para casa. E acabamos virando escravos do nosso próprio trabalho. Não somos donos do tempo, do corpo. Queremos dominar o mundo. Mas acabamos dominados pelo nosso próprio trabalho. A vida passa a ser um verdadeiro cemitério. Sem tempo, sem vida, sem esperança. Isso não é estranho, cara? Você acha isso engraçado? Engraçado? Engraçado é você aí falando praticamente sozinho. Não é pior do que viver sozinho. Gastar o seu próprio tempo com uma vida solitária, mesmo tendo esposa e filho para compartilhar o tempo.
eu vou embora. Mas foi bom falar contigo, Ricardo. Fazia tempo que a gente não se via, eu tava com saudade de você. Por que você demorou tanto tempo pra voltar a falar comigo? Perdeu a voz, foi? Na verdade, eu sempre estive perto de você. Você que não ouvia mais a minha voz. Eu até pensei que você tivesse perdido a audição, mas pelo visto não. Eles chegaram ao outro lado do mar, na terra dos Gerazenos. Assim que Jesus saiu do barco, um louco saiu do cemitério e correu para ele. O homem vivia no meio das sepulturas. Isso não era no meio da cidade, era um cemitério. Você já passou do lado de um cemitério? De noite. Exatamente como esse vídeo que nós acabamos de ver aqui, havia um pastor que estava fazendo uma semana evangelística na igreja, era um culto de final de ano. E ele havia solicitado a toda a igreja
Eles haviam armado uma grande árvore de Natal, exatamente como essa, e ele havia preparado um lindo cesto, que ficou bem no centro do púlpito, né, na frente do púlpito. E ali ele fez o apelo para a igreja, pregando sobre a questão da gratidão, para que cada um trouxesse uma oferta de gratidão, o que ele tinha de melhor para ser entregue aos pés de Cristo. E conforme ele começou a fazer aquele apelo, uma criança de mais ou menos uns 4 anos, igual essa menininha aqui de vestido, mais ou menos assim que nem ela, correu do meio da igreja e foi para dentro do cesto, entrou dentro do cesto. E todo mundo começou a dar risada, falou assim, olha, a criança dentro do cesto. O diácono correu para tirar ali a criança ali do meio do cesto, aquela situação ali, todo mundo não entendia o que estava acontecendo. E ali o que na hora de tirar, ela insistia que queria ficar ali no cesto. E aí o pastor chegou pertinho dela e ela disse para o pastor, pastor, o senhor não disse que nós deveríamos dar o nosso melhor? Eu estou dando a minha vida. A singeleza, a simplicidade de uma criança. Eu já tive o privilégio de acompanhar crianças como essa, entregando livros, participando de projetos evangelísticos e olha, sem sombra de dúvida, são eles os que mais trabalham, os que mais se empolgam e os que mais se alegram. A alegria e o brilho no coraçãozinho dessas crianças, ninguém consegue ficar indiferente. E Jesus, ele disse que se nós quisermos chegar ao reino dos céus, nós temos que ser como crianças. Será que nós não precisamos resgatar esse brilho e esse desejo no nosso coração? Deus, ele tem uma grande obra a ser realizada nessa cidade. Jesus está às portas para voltar e buscar a sua igreja. Independente de eu estar preparado, ou eu buscar, ou eu fazer a minha parte ou não, Jesus vai voltar. Mas será que não seria tão melhor escolher hoje, me entregar, fazer parte disso? Ter o privilégio, exatamente como a gente viu a mudança que foi para essa família, quando eles começaram a se envolver. Porque quando nós pregamos, quando nós testemunhamos, quando nós compartilhamos o amor de Deus com outras pessoas, o maior beneficiado não é aquele que está ouvindo, somos nós. Porque a nossa fé é fortalecida, a nossa vida espiritual, ela começa a crescer, porque estamos nos envolvendo e nos comprometendo. Enquanto nós estivermos deixando para que os outros façam, somos nós que estaremos perdendo o privilégio de sermos chamados de nação santa, chamados, escolhidos, embaixadores, escolhidos por Deus para testemunharmos e falarmos desse amor. Que ao sairmos dessa manhã, nós possamos sair com o desejo no coração de poder participar disso. Hoje à tarde nós teremos uma reunião às 3h com o grupo do Ministério Pessoal, mas essa reunião ela é aberta a toda a igreja, que toda a igreja possa participar. Vocês viram que há inúmeros projetos. Nós pretendemos abrir vários pequenos grupos, trabalhar com a ação missionária, com duplas missionárias, as classes bíblicas. Nós já temos vários interessados, iremos iniciar classe bíblica. Temos várias pessoas que estão sedentas por iniciar os estudos dentro dos seus lares. Deus tem enviado as almas e nós vamos ficar indiferentes? Até quando nós vamos nos permanecer nessa situação cômoda? Nós seremos cobrados por isso. Que toda a igreja ela possa se envolver e participar e testemunhar, porque Jesus está voltando. Eu queria cantar com a igreja para nós finalizarmos o culto dessa manhã, novamente, o hino que é o hino do projeto missionário para esse ano, que fala Eu Sou a Mensagem, que ele resume tudo o que nós falamos aqui durante a pregação, e que nós possamos realmente ser carta aberta e lida por todos, aonde todos possam ver em nós o testemunho de Jesus em nossas vidas. Vamos nos colocar de pé, igreja, para louvarmos a Deus.
Senhor nosso Deus, nós queremos fazer algo mais nesse ano, Senhor. Quanto tempo perdido, quantos planos frustrados, Senhor. Mas nós queremos ser mais, nós queremos ser usados por Ti nesse ano, Senhor. Tire de nós esse nosso eu que ainda nos sufoca e ainda nos faz acreditar que aqui sem Ti nós podemos ser felizes. Mas não há felicidade sem Ti, Senhor. Que a nossa vida seja envolvente, que a nossa vida seja um livro aberto para que todos possam ver o quanto nós somos eloquentes, porque nós somos os verdadeiros herdeiros, filhos do Deus eterno. Em nome de Jesus, nos abençoe nesse restante de sábado. Amém, Senhor.